Ventos sopram contra nossa casa e nem sempre dá pra evitar. Se na rocha não for edificada, nossa casa pode desabar. Os ventos sopram contra nossa casa e nem sempre dá pra evitar. Se na rocha não for edificada, nossa casa pode desabar. Se a base da família for o Evangelho de nosso Senhor, se abrirmos nosso coração à ação do Espírito Santo, Ele agirá em nosso favor. Ele ouvirá o nosso clamor. Nada pode superar a ação de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Nando Mendes, retornando aqui no Família Projeto de Deus. Que bom ver o artista, o missionário, podendo fazer aquilo que ele gosta, né? Cantar. Ele está se recuperando de um acidente e está aqui conosco hoje. Então, uma alegria muito grande ter o privilégio de ver o Nando aqui com a gente, cantando de novo, usando todo esse talento que Deus deu para ele, né? Que bom. E a gente estava vendo aí, né, algumas dicas já nessa letra da música, que é a composição dele, sobre a rocha, que chama essa música, né? O que a gente precisa fazer antes de dizer o sim? Precisa edificar sobre a rocha, não é isso, padre? Eu acho que sim, né? Eu acho que existem coisas que são fundamentais. Então, até no intervalo dizer, mas precisa responder essa pergunta, o que dizer antes de dar o sim, o que saber, melhor dizendo, né? Eu acho que, primeiro você tem que, depois de todo o discernimento, né, saber que é o momento de você dizer esse sim, ter consciência de que você fez um discernimento anterior. E também, assim, eu acredito muito que você precisa saber que existe uma maturidade nesse discernimento, não é? E saber das suas limitações, que o outro também tem as suas limitações, mas que isso não vai ser impedimento quando os dois têm uma proposta em comum, não é? Eu acho que a beleza está nisso aí, né? Você conhecer a dificuldade do outro, mas não se basear na dificuldade do outro. Quer dizer, eu sou padre aqui, vocês têm que falar nisso melhor do que eu, mas eu entendo que essa maturidade. E depois a presença de Deus, meu Deus do céu, não tem outro jeito. Para qualquer outra questão, se Deus não está ali sustentando, você pode tomar qualquer decisão no mundo que não vai adiantar absolutamente nada. Por isso que a letra ela diz, né? Se a base da família for o Evangelho de nosso Senhor. Olha que lindo isso, né? Se abrirmos nosso coração à ação do Espírito Santo, Ele agirá. Então, a frase que eu costumo dizer, Deus age no meu agir. Há também uma ação, uma responsabilidade nossa. Por isso que esse caminho do namoro, eu imagino o caminho do namoro como um caminho de discernimento à vocação do sacerdócio, ou a uma vida religiosa, ou até mesmo aquele caminho, quantos missionários hoje estão nas comunidades de vida, eles fazem aqueles caminhos 2, 3 anos, e ali vai conhecendo, vai namorando a comunidade, como? Descobrindo mais sobre a comunidade, as suas fragilidades, mas também, né, os seu lado positivo, né? E no namoro é assim que a gente vai descobrindo. Eu fui descobrindo a Dani, quando eu comecei a namorar com a Dani, ela estava passando pelo processo de nulidade matrimonial. E a gente não podia namorar nos moldes do mundo, era uma questão de esperar, era só diálogo, era conversar e entregar em oração.
E olha que interessante, eu tinha uma missa, cantava toda a missa de quinta-feira com a bênção do Santíssimo, e nós fazíamos o jejum durante o processo dela. Falei assim, nós vamos fazer o jejum, né? E aí fizemos o jejum toda quinta. Chegou um ponto que a gente percebeu que o jejum, a gente precisava dar algo a mais para isso. E aí nós começamos, foi a Dani que teve a iniciativa, ela falou assim, não, então nesse dia de quinta-feira nós não vamos conversar. Foi um acordo nosso para a gente entregar ali para Deus. E a gente também trabalhar um pouco essa coisa nossa de, né, querer falar todo momento, todo instante, por mensagem, por WhatsApp, enfim. Fizemos uma oferta a Deus. E justo no dia de quinta-feira, o grande sinal, é o dia que a gente dedicou a oração e não se falava, foi quando saiu o processo de nulidade dela e que ela estava livre perante a igreja, que não... Né, que constatou que não houve, né, no princípio... Seria um tema para um próximo programa. Mas é para dizer assim, que a gente precisa fazer esse caminho e se conhecer mesmo, né? Foi necessário. Né? E Dani, você que tem experiência, escreveu o livro e tudo, né? Por exemplo, uma coisa, o Nando estava falando de começar a reparar em algumas coisas, tudo. Por exemplo, se o namorado repara alguma coisa que irrita na outra pessoa, depois do casamento isso aí some, desaparece ou não? Como é que é isso? Isso aí, velho? Aumenta, né? Aumenta? Tem gente que fala assim, ó, durante o namoro vai cada um para sua casa, né? Então a gente já pensava assim, não, a gente vai ter que resolver, né? A gente até fez um combinado assim, olha, já vamos ir treinando. Então, não tem esse negócio de você vai para sua casa, a gente fica uma semana e depois volta a se conversar. Por quê? O namoro, você vai vendo como vai ser no casamento. Então, vai intensificar, né? Vai colocar duas pessoas juntas, diferentes. Ele veio da família, né? Mendes, eu, Marx. Aí você pega essas duas estruturas de família. Eu aprendi de um jeito com meu pai e com a minha mãe, ele aprendeu de outro jeito. Aí você pega e coloca duas pessoas juntas ali. Então, realmente, o namoro, ele precisa, a gente precisa se conhecer, né? E fazer esse caminho. Então, vai potencializar o bom e os defeitos. Então, assim, os defeitos eu também tenho. Mas é importante que eu reconheça, olha, realmente isso aqui, eu vou precisar conviver com isso. Com o Espírito Santo e com Deus, eu acho que é legal fazer o outro também crescer. Então, a gente cresce junto. Quando eu falo para ele, olha, amor, eu identifiquei isso daqui. Você pode, por favor, né? Não vou falar que não, que é uma das coisas que a gente não faz é de falar do defeito do outro em público, para ninguém. A gente não gosta. É isso que também é um ponto. Mas é questão até de educação. De educação. Mas a gente percebe que, às vezes, assim... nem por maldade, mas tem gente que fala, né? Então, a gente sabe que tem essas diferenças e a gente não brinca com isso, porque é muito sério, E uma outra coisa que a gente fez foi até, na questão dela, falar assim, ó, nós nunca vamos... Antes de dormir, a gente vai se reconciliar. Fizemos um trato. Seja o que for. Né? Seja o que for. Mas vou falar para você que é um desafio, porque aconteceu, graças a Deus, foram 2 vezes. 2 episódios em 8 anos. Que aconteceu e às vezes é por coisa boba. Né? Por coisa boba ali, né? Aí, vou assumir aqui que nesse caso eu fiquei muito chateado com alguma coisa e foi virando uma bola de neve e eu falei assim, não, eu vou ficar na sala, vou dormir na sala hoje. Falei assim, né? Nossa, ainda bem que nesse caso ela foi lá, teve essa paciência, né? E falou para mim, não, e tentou me convencer. E eu cheguei ao ponto até de relutar, assim, sabe? Não vou também agora, essas coisas. Então, bateu aquele homem velho, né? E aí voltamos, nos reconciliamos. Aí eu fiquei até feliz e falei assim, nossa, obrigado, Senhor, pela esposa que o Senhor me deu, né? Pela virtude e tudo mais. Mas aí passou 1 mês, 2 meses... Quem resolve, né? Aprendeu comigo, né? Quem resolve querer dormir na sala? Ela. Aí eu falei, não, eu ri, né? Eu falei, não, você tá brincando. Você foi lá, fez você aprendeu aquilo, direitinho. Né? Ela acabou se humilhando, assim, porque foi... Eu reconheço, eu pisei na bola. E ela teve essa coragem, né? Essa humildade de falar comigo e não querer ter razão ali naquele momento, daqui a pouco é ela que vem com a mesma história. Aí eu ri. E são sinais, né? Porque imagina no namoro, se cada um vai para um lado, quando casa, como você vai fazer? Tem que resolver. Para dizer, né? Que mesmo no namoro, quando a gente, mesmo fazendo o propósito, o desafio vem. Sim. E na hora que você está assim, da situação, aí se não tiver realmente... E com Deus a gente consegue falar, não, Senhor, eu vou lá, vou conversar com Ele e pronto.
E eu sinto que, assim, sem Deus não tem jeito. Não tem jeito. Então, no namoro, precisa viver isso. Né? É um treino para aquilo que vai ser vivido depois, que diz o sim. Eu vi uma frase que a pessoa falou que quando você namora, você briga, dá um problema, cada um pega a sua bicicletinha e vai embora. E a hora que você casa, e não há mais essa possibilidade. E o senhor, padre, tem muita gente, tem muita mulher que vem reclamar do marido, ou o marido que vem reclamar mas da é uma mulher do senhor? reclamação só. Não, mas assim, eu acho que são coisas, quando você tem quando foi colocada essa pergunta, eu acho que em todo relacionamento, essa questão do outro, do defeito, daquilo que irrita, daquilo que incomoda, em todo relacionamento isso existe, né? No relacionamento de amizade, até mesmo dentro do sacerdócio, né? Quando você está no processo de formação, na vida de seminário, você tem que conviver com a pessoa que veio do norte, que veio do sul de Minas, que veio do Espírito Santo, que veio do sul do país. Você precisa se organizar para que o defeito do outro não seja maior do que a sua vocação, não é? Eu acho que o papel do casal deve ser esse, né? Porque não tem essa vida comum, mas eu entendo que, da mesma maneira como você precisa respeitar o outro, não é fácil, né? Porque eu acredito, eu não sei vocês que podem dizer isso, como eu não sou o que faz a pergunta, assim, tem que ter muita preocupação para que um não se anule diante do outro, não é? Eu acho que uma das coisas que a pessoa tem que saber antes de dizer sim, isso está no livro. Eu não posso me anular e nem posso fazer com que o outro se anule, porque senão não é casamento mais, não é sacramento mais. Não é sacramento, né? E o repórter Carlos Júnior foi para as ruas conversar com as pessoas para saber das experiências dela no casamento. Vamos acompanhar. Bom, hoje o tema é matrimônio, casamento, um tema que gera muita polêmica e algumas controvérsias, né? Afinal, nós sabemos que a vida a dois não é nada fácil. Por isso nós viemos até as ruas aprofundar um pouquinho mais sobre isso e saber se as pessoas ainda acreditam no matrimônio. Será que acreditam? Vamos dar uma olhada. O senhor é casado? Sou. Há quanto tempo o senhor é casado? 44 anos. 44 anos, é muito tempo, hein? Um pouquinho. Sim, sou casada. Há quanto tempo? 14 anos. 21 anos. 36 anos. 35 anos. 35 anos é muita coisa, hein? É. O senhor já passou por alguma dificuldade no casamento, algum problema nesse tempo? Alguma discussãozinha a gente tem entre casal para se dar bem, né? Mas está tudo em ordem. Tudo em ordem, sem problema. Sem problema. Uma das dificuldades que a gente tem mais é a financeira. Dificuldade financeira. É. Questão de relacionamento, dificuldade com o dia a dia, com o maridão, nunca teve? Às vezes tem, mas a gente se acerta, né? Que eu acho que o importante é o respeito. Não aconteceu assim nada demais. Eu acho que o mais duro que tem é a convivência. Um respeitar o outro e na situação financeira. É para dizer que nunca passei, assim, poucas coisas, mas foi superado assim através assim do diálogo, né? A gente tentou assim entender, sentou, conversou e a gente conseguiu. Mas coisas assim mínimas. Tive dificuldades, assim, que é bem difícil, assim, né, pra gente. A gente casou, assim, cada um vem com uma bagagem, né, diferente, né? Conviver, né, o dia a dia. E qual que é o segredo para estar casada há 44 anos, há tanto tempo assim? Eu acho que é por Deus, né? Tudo é por Ele. A gente está se dando bem todo esse tempo e vamos continuar mais 44 aí, se Deus permitir. Eu acho que é o amor, né? Que aí a gente se respeita. A paciência, muita paciência, um pelo outro. A paciência, a tolerância, uma vez que você vai vendo que a sua companheira assim é a pessoa certa, quanto mais tempo vai passando, você vai vendo que é a pessoa ideal. Eu acho que o amor, né? O amor, o companheirismo, o respeito, né? E estar sempre junto, um respeitando o espaço do outro, porque é difícil, assim, né? A gente tem uma personalidade, né? O marido tem outra, então a gente vai lapidando e, né? A gente vai fazendo, vencendo junto, né? Então dá para dizer que o senhor acredita no casamento? Sim, é lógico. Desde que haja compreensão de ambas as partes e o amor acima de tudo, né? Tem que dar tudo certo, que senão não tem jeito. Acredito sim. Sim, acredito. Sim, com certeza. E isso faz parte, né, das coisas de Deus, é uma coisa assim por Deus, né? Eu acredito sim, né? Eu acredito. Quando existe amor, assim, eu acredito.
Bacana, né? Que bom que as pessoas acreditam no casamento, né? Foi colocado aí sobre tolerância, sobre paciência, sobre o amor, mas foi tocado um ponto também sobre a dificuldade financeira. E nós aqui somos PhD nessa matéria, porque passamos alguns anos bem apertados, né? Com 4 filhos e aquela confusão, mas sobrevivemos. E eles falaram também sobre a saúde, e a gente tem uma pergunta aqui que diz assim, todas as relações, por melhor que sejam, passam por crise financeira e às vezes por doenças e desentendimentos. Você passou por um problema de saúde agora, né, Nando? Sim. E como é que foi isso, assim, o problema de saúde, o braço que você teve um acidente, foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Tive um acidente, foi um primeiro dia que eu falei com a minha esposa, a gente precisava fazer um exercício, né? E fomos conhecer ali na academia, uma academia próxima à nossa casa. Nesse dia estava a minha sobrinha e o meu sobrinho, que vive muito comigo, né? Muito querido, 10 anos de idade. E aí o outro tio tinha o costume de brincar com ele, aí eu acho que eu vim daquela adrenalina da academia e era uma brincadeira de pular. Eu fui tentar pular, foi um desafio lá e nisso... eu brinco, falo, né, o desafio, a falta de discernimento ali na hora, né? Eu tive essa queda e fui para o hospital achando que fosse voltar no mesmo dia. Mas tinha sido uma lesão muito grave, né? Foi uma lesão muito grave. Acabei ficando internado 23 dias, logo de cara passei por 3 cirurgias, a Dani ficou os 23 dias ali comigo, né? Sem sair do hospital. E isso também fortaleceu muito a gente, eu aprendi, nós aprendemos, estamos aprendendo ainda muito com essa situação de saúde. E dos 23 dias depois eu tive mais duas internações, né, para movimentar o braço. Né? Eu estou ganhando movimento ainda, eu não consigo ainda passar disso aqui. Desde outubro fazendo fisioterapia, estou há 1 mês dessa cirurgia última, então até a questão de tocar, para mim foi a minha primeira vez tocando. Então, foi aqui nesse programa, e até como um testemunho, né, desse retorno, com limitações. Mas a gente está aprendendo isso, que a gente precisa levar essa boa nova, a gente precisa dar testemunho, independente da situação que estamos, com os nossos limites. E aí eu tive agora depois mais 2 internações, e na última eu tirei a prótese, porque eu tive que colocar prótese, eu quebrei os 2 ossos aqui, acho que uma chama una, foi a cabeça do rádio, a una, e o outro osso que eu esqueci agora. Sei que foi pino, placa, foram 4 cirurgias no total. E aí, por isso que a gente fala, né? A gente está se conhecendo, porque a gente também nunca viveu uma experiência dessa. E no hospital eu conheci um Nando que, ao invés de reclamar, né? Agradecia por a gente ter um hospital, por a gente estar ali, pelos enfermeiros. Então eu falo que eu saí amando mais ainda meu marido. Eu falo que o brilho nos olhos que eu tenho até me emociona assim, a gente falar dele, fico olhando assim, esse é meu marido, porque realmente assim, cada dia a gente se conhece mais, né? E teve o desafio da gente de repente reclamar, por que aconteceu isso? Cancelou show e tudo. E aí aquela frase vinha e eu silenciava. Eu falava, não, eu preciso ser uma mulher de fé do lado dele. Não, e a paciência dos dois, né? Tanto a sua como o paciente mesmo ali no hospital, com uma cirurgia, passando por essa dificuldade, e você como esposa ali do lado, 23 dias. 23. E eu senti assim, que eu não tinha outra opção a não ser ficar com ele. Eu falei, não tinha como. Eu vou para casa ficar tranquila e deixar o meu marido ali, né? Não, então eu ficava olhando até os detalhes para ver como que a enfermeira ia fazer. Eu acabei aprendendo um pouco. Do seu marido. E no fim, assim, gente, faz muita diferença, né? Porque a gente está num mundo que às vezes o pessoal esquece de falar obrigado. E a gente não, a gente fez questão. Eu agradeci a cada enfermeiro, que eu sabia que o afeto ali, cada cuidado com ele era muito importante. Então, a gente saiu assim amando, agradecendo as pessoas do hospital, porque realmente isso faz toda a diferença. Tanto que nas próximas internações, a gente ia lá e pedia para a moça, se você puder colocar eu quero ficar no mesmo andar. Eu quero ficar no mesmo andar, porque a gente criou um laço de amizade e foi muito bom. Eles brincavam ainda assim, ai, cadê o quarto do cantor? Gente, foi uma caixa de CD, foi uma caixa de CD. Não, eu dei os CDs para eles, aí o rapaz que vinha me levar, né, tem um rapaz católico e ele me levava na maca. Eu falei, pô, a primeira vez você fica vendo, parece filme, né? Assim, só vai vendo aquela luzinha passando ali, né? E ele me levou a primeira vez, eu fui batendo papo, claro, com medo, né?
Eu ia batendo papo para poder tirar aquela ansiedade, descontrair. Aí no final eu dei o CD para ele, aí na outra vez ele disse, você tá de novo aqui. Porque eles também não esperavam, nem eu, e foi uma situação grave. Nem os médicos tentando fazer sempre o melhor, mas um pouco de complicação e tal. Então eu voltei, me internei, foram 6 vezes e 4 delas cirúrgicos, todas no centro cirúrgico, mas 4 cirurgias, né? Mais profunda, assim. E aí chegou um momento que ele olhava assim e falava assim, já escutei seu CD, gostei isso, falava das músicas, enfim. Acabou enturmando com todo mundo. Mas para resumir isso, eu acredito que esse processo que nós vivemos e estamos vivendo, a gente resume isso como sacramento. Aqui sim o sacramento do matrimônio. Por quê? Porque sou eu, minha esposa e Deus. E nós vivemos assim. O padre, isso aí que eles falaram, né? A gente lá na hora que a gente vai ministrar o matrimônio um ao outro, né? A gente promete, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria e na tristeza. E quando chega alguém lá, como é que a gente aconselha? Então, você sabe que quando o Nando está dizendo essas coisas, eu acho que é mais do que um testemunho do que é de fato um sacramento, não é? Quando você faz o juramento, digamos, né? Quando você aceita o outro, você não aceita um pedaço da pessoa. Você aceita, não há condições aí. Não há, olha, se, não. Você aceita a pessoa. Então, o sacramento é isso. Então, você precisa saber que você acolhe aquela pessoa inteiramente com você. Senão, deixa de ser sacramento. Seu passado, presente e seu futuro. É aquilo que está por vir. Tá bom. E a gente está recebendo algumas mensagens. Vamos lá dar uma olhada nas mensagens que estão chegando. Da Maria José, muito obrigado, Maria José, Deus te abençoe. Ela é lá de Bom Sucesso de Solânia, na Paraíba. Sou casada faz 33 anos, mas eu sou insatisfeita com o casamento dos meus filhos. Não é o que eu esperava, mas peço que Deus resolva o que não posso resolver. É isso mesmo, Maria, a oração da mãe tem uma bênção própria de Deus para rezar pelos filhos. Continua rezando e a gente vai rezar também por você. A gente vai rezar também por você, Maria. Outra mensagem que está chegando lá é da Isabel. Boa noite. Namoro um rapaz há 7 anos e meio. Ano passado noivamos. Infelizmente foi através de muitas discussões, pois ele não queria. Até acabei na época por causa disso, pois tinha a sensação de estar perdendo tempo com alguém que não queria o mesmo que eu. Construir uma família. Olha, Isabel, que decisão difícil, mas pelo que a gente está vendo aqui, é a decisão acertada, né? Então, até você resolver isso aí, continua firme. A Maria Emicleide também está mandando a mensagem para a gente. Obrigado, Maria. A paz de Cristo e o amor de Maria, amados irmãos. Demorei muito em entender minha vocação. Sempre fugi da vocação ao matrimônio. Houve um rompimento e em busca de minha inquietação, em um retiro com a comunidade católica Shalom de São Paulo, o Senhor foi me lapidando. É isso aí, e todos nós estamos nesse processo de lapidação. E aí está aí a foto da Maria, olha lá, foi lapidada por Deus, que bênção, que Deus abençoe você e seu marido, Maria Emicleide. Mais uma mensagem da Márcia de Souzas. Boa noite, sou a Márcia, falo daqui de Souzas, quero parabenizá-los pelo programa, gosto muito, e minha mãe Lorena e meu pai Francisco completaram esse ano 64 anos de casados, é uma bênção, olha os dois aí, parabéns, lindo, lindo. Muito obrigado por esse testemunho, que Deus abençoe vocês. A gente vai fazer um intervalo e aproveita esse tempo agora para mandar a sua mensagem para a gente. 19 99902 0021. Daqui a pouco a gente volta. Até já.